e tudo o que pedimos, dele recebemos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, 22 a 24. Pensei em me dirigir a você hoje sobre a importância da oração e planejei sinceramente incitá-lo a orar por mim e pela obra do Senhor neste lugar. Na verdade, não acho que poderia ter um assunto mais importante ou que pesasse mais em minha alma. Se eu pudesse fazer apenas um pedido a vocês, seria este: irmãos, orem por nós. Que utilidade pode ter nosso ministério sem a bênção divina? E como podemos esperar a bênção divina a menos que seja buscada pela Igreja de Deus em oração? Eu diria, mesmo com lágrimas, irmãos, orem por nós. Não restringam a oração, pelo contrário, sejam abundantes em intercessão, pois assim, e somente assim, nossa prosperidade como igreja pode aumentar ou mesmo continuar. Mas então, me ocorreu a pergunta: e se houvesse algo na igreja que impedisse que nossas orações fossem bem-sucedidas? Essa é uma questão anterior e uma que deve ser considerada com mais fervor, mesmo antes de exortá-lo à intercessão. Porque, como já fomos ensinados no primeiro capítulo de Isaías, as orações de um povo ímpio logo se tornam abominações a Deus. Quando estenderes as mãos, esconderei de ti os meus olhos. Sim, quando você fizer muitas orações, eu não vou ouvir. As igrejas podem cair em tal estado que as devoções serão uma iniquidade. Mesmo a reunião solene, diz o texto, será um cansaço para o Senhor. Pode haver males no coração de qualquer um de nós que torne impossível para Deus, em coerência com seu próprio caráter e atributos, ter qualquer consideração por nossas intercessões. Se considerarmos a iniquidade em nosso coração, diz Davi, o Senhor não nos ouvirá. De acordo com o nosso texto, existem algumas coisas que são essenciais para prevalecer na oração. Deus ouvirá todas as orações verdadeiras, mas há certas coisas que o povo de Deus deve possuir, ou então suas orações ficarão aquém do alvo. O texto nos diz: tudo o que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Agora, hoje, o assunto a ser considerado será o essencial para o poder na oração. O que devemos fazer, o que devemos ser, o que devemos ter se quisermos prevalecer habitualmente com Deus em oração como um fato constante. Vamos aprender como ser Elias e Jacó em oração. Olhemos os essenciais do poder na oração. Devemos fazer algumas distinções no início. Acho que há uma grande diferença entre a oração de uma alma que busca misericórdia e salvação e a oração de um homem que é salvo. Eu diria a cada pessoa presente, qualquer que seja o seu caráter, se você buscar sinceramente a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, você a terá. Qualquer que tenha sido sua condição de vida anterior, se agora, com arrependimento verdadeiro, você buscar a face do Senhor, por meio do mediador designado, ele será encontrado por você. Se o Espírito Santo lhe ensinou a orar, não hesite mais, mas corra para a cruz e descanse sua alma culpada em Jesus. Qualificações para a primeira oração do pecador, eu não conheço nenhuma, exceto sinceridade. Mas devemos falar de uma maneira diferente para aqueles de vocês que são salvos. Você agora se tornou o povo de Deus. E embora você seja ouvido assim como o pecador seria ouvido, e deva diariamente encontrar a graça necessária que todo buscador recebe em resposta à oração, ainda assim você é agora um filho de Deus e você está sob uma disciplina especial, peculiar, a família regenerada. Nessa disciplina, as respostas às orações ocupam uma posição elevada e são de utilidade eminente. Há algo
para um crente desfrutar além da simples salvação. Há misericórdias, bênçãos, confortos e favores que tornam sua vida presente útil, feliz e honrosa, digna do Evangelho. E esses ele terá independentemente de seu caráter. Não são questões vitais com relação à salvação, aquelas que o crente possui incondicionalmente, mas são bênçãos da aliança. Mas agora nos referimos às honras e iguarias da casa, que são dadas ou negadas de acordo com nossa obediência como filhos do Senhor. Se você negligenciar as condições anexadas a estas, seu Pai Celestial irá negá-las a você. As bênçãos essenciais da aliança da graça permanecem incondicionadas. O convite para buscar misericórdia é dirigido àqueles que não têm nenhuma qualificação, exceto sua necessidade, mas entram na família divina como homens e mulheres salvos, e você então encontrará essa outra escolha, essas bênçãos que são dadas ou negadas de acordo com nossa atenção àquilo que o Senhor tem revelado como a palavra dele para a sua família. Para dar uma ilustração comum, se uma pessoa com fome estivesse à sua porta e pedisse pão, você daria a ele, qualquer que fosse o caráter dele. Você também daria comida ao seu filho, qualquer que seja o comportamento dele. Você não negaria a seu filho qualquer coisa que seja necessária para a vida. Você nunca irá proceder em qualquer curso de disciplina contra ele, de modo a negar-lhe o alimento necessário ou uma roupa para protegê-lo do frio. Mas há muitas outras coisas que seu filho pode desejar, que você dará a ele se ele for obediente, mas que você não dará se ele for rebelde a você. Suponho que isso ilustra o quão longe o governo paternal de Deus levará este assunto e onde ele não irá. Compreenda também que o texto não se refere tanto a Deus ouvir uma oração dos seus servos de vez em quando, pois isso ele fará, mesmo quando seus servos estão fora do curso com ele, e quando ele está escondendo o seu rosto deles. Mas o poder da oração aqui pretendido é um poder contínuo e absoluto com Deus, de modo que, para citar as palavras do texto, tudo o que lhe pedimos, recebemos. Para esta oração, existem certos pré-requisitos e fundamentos dos quais temos agora de falar. E o primeiro é a obediência infantil. Tudo o que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Se estivermos destituídos disso, o Senhor pode nos dizer como fez com seu povo Israel: vocês me abandonaram e serviram a outros deuses, portanto, nunca mais os livrarei. Vá e clame aos deuses que você escolheu. Qualquer pai lhe dirá que conceder o pedido de um filho desobediente seria encorajar a rebelião na família e tornar impossível para ele governar em sua própria casa. Frequentemente, é responsabilidade do pai dizer: meu filho, você não ouviu minha palavra agora e, portanto, não posso ouvir a sua. Não que o pai não ame, mas que ama o filho e, por causa do seu amor, sente-se obrigado a mostrar seu desagrado, recusando o pedido da sua prole errante. Deus age conosco como devemos agir em relação a nossos filhos refratários. E se ele vê que iremos pecar e transgredir, é parte da sua bondosa disciplina paternal dizer: eu fecharei meus ouvidos à sua oração. Quando você clamar, eu não vou ouvir. Quando você me implorar, eu não vou te destruir. Você será salvo. Você terá o pão da vida e a água da vida, mas você não terá mais os luxos do meu reino. Tudo isso será negado a você, e nada como prevalência especial comigo em oração você possuirá. Que assim o Senhor trata com seu próprio povo, fica claro no Salmo 81. Oxalá meu povo me tivesse ouvido e Israel andasse nos meus caminhos. Eu logo deveria ter subjugado seus inimigos e virado minha mão contra seus adversários. Eu deveria tê-los alimentado também com o mais fino trigo e com o mel da rocha, eu os saciaria. Ora, se o desobediente filho de Deus tivesse a promessa colocada em suas mãos, tudo o que você pedir em oração, você receberá, ele certamente pediria algo que o apoiaria em sua rebelião. Ele estaria pedindo provisão para a sua própria luxúria e ajuda para a sua cobiça daquilo que o mundo também cobiça: a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele estaria pedindo ajuda para a sua rebelião e seus ídolos. Isso nunca pode ser tolerado. Deve Deus ceder às nossas corrupções? Ele encontrará combustível para as chamas da paixão carnal em nós? Um coração obstinado anseia por liberdade para que possa ser mais obstinado. Um espírito altivo anseia por maior elevação para que possa ser ainda mais orgulhoso. Um espírito preguiçoso pede maior tranquilidade e prosperidade para ser ainda mais indolente. E um espírito dominador pede mais poder para que possa ter mais oportunidades de opressão. Assim como o homem, tal será a sua oração. Um espírito rebelde oferece orações obstinadas e orgulhosas. Deve Deus ouvir orações como essas? Não pode ser. Ele nos dará o que pedirmos se guardarmos seus mandamentos. Mas se nos tornamos desobedientes e rejeitarmos seu governo, ele também rejeitará nossas orações e dirá: se você anda contrário a mim, eu também andarei contrário a você. Com o perverso vou me mostrar perverso. Felizes seremos se pela graça divina pudermos dizer com Davi: lavarei minhas mãos na inocência, assim cercarei o teu altar, ó Senhor. Isso nunca será uma inocência perfeita, mas pelo menos será a inocência do amor ao pecado e da revolta voluntária de Deus. Próximo a isso está outro elemento essencial para a oração vitoriosa, a saber, reverência infantil. Observe a próxima frase: recebemos o que pedimos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Não permitimos que os filhos, quando têm uma ordem do pai para questionar sua propriedade ou sabedoria, a obediência termina onde começa o questionamento. O padrão de dever de um filho não deve se tornar a medida do direito do pai de comandar. Bons filhos dizem: o pai nos ordenou que o fizéssemos, e assim, portanto, o faremos, pois temos prazer em agradá-lo sempre. A razão mais importante para a ação de um filho amoroso é a persuasão de que isso agradaria a seus pais, e a coisa mais forte que pode ser dita para conter uma criança graciosa é provar que tal curso de ação desagradaria a seus pais. É precisamente assim conosco para com Deus, que é um Pai perfeito, e portanto podemos, sem medo de errar, sempre fazer do seu prazer a regra do certo, enquanto a regra do errado pode permanecer seguramente como tudo aquilo que o desagradaria. Suponha que qualquer um de nós seja obstinado e diga: não farei o que agrada a Deus, farei o que agrada a mim mesmo. Então observe qual seria a natureza de nossas orações. Nossas orações podem então ser resumidas no pedido: deixa-me seguir meu próprio caminho. E podemos esperar que Deus consinta com isso? Devemos ser não apenas senhores da herança de Deus, mas do próprio Deus. Você gostaria que o Todo-Poderoso renunciasse ao trono para colocar um mortal orgulhoso ali? Se você tem um filho em sua casa que não tem nenhum respeito pelo pai, mas que diz: quero fazer tudo à minha maneira, se ele vier até você com um pedido, você se rebaixará em atendê-lo? Você vai permitir que ele lhe dê ordens e esquecer a honra que lhe é devida? Você dirá: sim, meu filho querido, reconheço a sua importância. Você será o senhor da casa e tudo o que você pedir terá? Que tipo de casa seria essa? Temo que existam algumas dessas casas, pois há pais tolos que permitem que seus filhos se tornem seus senhores e assim façam uma vara para suas próprias costas. Mas a casa de Deus não é ordenada assim. Ele não dará ouvidos a seus filhos obstinados, a menos que seja para ouvi-los com ira e respondê-los com ira. Lembra como ele ouviu a oração de Israel por carne, e quando a carne ainda estava em suas bocas, ela se tornou uma maldição para eles? Muitas pessoas são punidas pela obtenção dos seus próprios pedidos e desejos, assim como os apóstatas são preenchidos com seus próprios ardis. Devemos ter uma reverência de Deus como uma criança, para que possamos sentir: Senhor, se o que eu peço não te agrada, tampouco me agrada. Meus desejos são colocados em tuas mãos para serem corrigidos. Golpeie a pena em cada petição que eu ofereço que não seja correta. E, Senhor, coloque em tudo o que omiti
mesmo que eu não pudesse ter desejado se tivesse lembrado. Bom Deus, se eu devia ter desejado, ouve-me como se eu o tivesse desejado. Não como eu quero, mas como tu queres. Agora eu acho que você pode ver que este espírito de submissão é essencial para a prevalência contínua com Deus em oração. O inverso é uma barreira certa para a eminência na súplica. O Senhor será reverenciado por aqueles que se achegam a Ele. Devem estar atentos a seu prazer em tudo o que fazem e em tudo o que pedem, ou Ele não os verá com favor. Em terceiro lugar, o texto sugere a necessidade de confiança infantil. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Em todos os lugares nas Escrituras, a fé em Deus é considerada necessária para uma oração bem-sucedida. Devemos crer que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Ou então, não oramos de forma alguma, mas na proporção da nossa fé será o sucesso de nossa oração. É uma regra permanente do reino. De acordo com a sua fé, seja feito. Lembre-se de como o Espírito Santo fala pela boca do apóstolo Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Mas deixe-o pedir com fé, nada duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, pois não pensa esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. O texto fala da fé no nome de seu Filho Jesus Cristo, que entendo significar fé em seu caráter declarado, fé em seu evangelho, fé na verdade a respeito de sua substituição e salvação, fé de que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou pode significar fé na autoridade de Cristo, de modo que, quando imploro a Deus e digo, faça em nome de Jesus, quero dizer, faça por mim o que você teria feito por Jesus, porque estou autorizado por Ele para usar seu nome, para pedir qualquer coisa que glorifique a Ti. Faça por mim como faria por Ele, enquanto Ele andou e glorificou a Ti aqui no mundo. Aquele que pode orar com fé no nome de Jesus não pode falhar, pois o Senhor Jesus disse, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas deve haver fé, e se não houver fé, não podemos esperar ser ouvidos. Você entende isso? Voltemos às nossas similitudes familiares novamente. Suponha que uma criança na casa não acredite na palavra do seu pai e esteja constantemente dizendo que encontra sua mente cheia de dúvidas quanto à veracidade do caráter do seu pai, quanto à veracidade de seu pai. Suponha, de fato, que ele diga a seus irmãos e irmãs que sua fé em seu pai é muito fraca. Ele menciona esse fato lamentável e não fica chocado que diga tal coisa, mas ele sente que deve ser lamentado, como se fosse uma enfermidade, que ele não pudesse evitar não confiar no seu pai e no caráter do seu pai. De uma forma ou de outra, ele não acredita que seu pai fala a verdade e declara que, embora tente acreditar na promessa de seu pai, ele não consegue acreditar no seu caráter, por isso não acredita em suas promessas. Acho que um pai tão vivamente desconfiado não teria muita pressa em atender aos pedidos de tal filho. Na verdade, é muito provável que as petições do filho desconfiado fossem tais que não pudessem ser atendidas, mesmo que seu pai fosse disposto a fazê-lo, visto que significariam uma gratificação da sua própria incredulidade e uma desonra para seus pais. Por exemplo, suponha que esta criança coloque na cabeça a dúvida se seu pai lhe forneceria sua comida diária. Ela poderia então vir a seu pai e dizer, pai, dê-me dinheiro suficiente para durar pelos próximos 10 anos, pois então só assim eu não viverei ansioso, pois então serei um homem e serei capaz de sustentar por mim mesmo as minhas necessidades. Dê-me dinheiro para acalmar meus medos, pois estou muito ansioso e não confio que tu irás cuidar de mim. O pai responde, meu filho, por que devo fazer isso? E ele recebe como resposta, lamento dizer isso, querido pai, mas não posso confiar em você. Tenho uma fé tão fraca em você e em seu amor que temo que um dia você me deixe morrer de fome e, portanto, gostaria de ter algo seguro no banco, porque se não tiver, eu vou ficar ansioso, pois não confio em ti.
Qual de vocês, pais, daria ouvidos ao pedido de uma criança se ela procurasse tal coisa assim, se ela buscasse tal coisa assim? Você ficaria triste se pensamentos tão desonrosos passassem pela mente de um dos seus entes queridos, mas você não iria e não poderia dar lugar a eles e ajudar eles nessa incredulidade. Permitam-me então pedir-lhes que apliquem a parábola a vocês mesmos. Você nunca fez pedidos que tivessem o mesmo caráter? Você tem sido incapaz de confiar em Deus para lhe dar diariamente o pão de cada dia e, portanto, tem ansiado pelo que chama de alguma provisão para o futuro, para ter um futuro garantido? Você quer um provedor mais confiável do que a providência, uma segurança melhor do que a promessa de Deus. Você é incapaz de confiar na palavra do seu Pai Celestial. Alguns títulos de algum governo estrangeiro meio falido que você considera muito mais confiável, você pode confiar. Você considera confiável as ações de uma empresa, mas você não pode confiar no Deus de toda a terra. De mil maneiras insultamos o Senhor, imaginando que as coisas que se veem são mais substanciais do que sua onipotência invisível. Pedimos a Deus que nos dê de uma vez o que não necessitamos no momento, e talvez nunca necessitemos. No fundo, a razão para tais desejos pode ser encontrada em uma desconfiança vergonhosa dele, que nos faz imaginar que grandes reservas são necessárias para garantir nosso ser provido, porque desconfiamos dele e do seu caráter. Irmãos, vocês são os culpados aqui e esperam que o Senhor os ajude e estimule a sua loucura. Deus cederá a sua desconfiança dele. Ele lhe dará uma pilha de ouro e prata para os ladrões roubarem e baús de roupas para alimentar as traças. Você gostaria que o Senhor agisse como se admitisse a correção das suas suspeitas e confessasse sua infidelidade, que ele admitisse que você está certo em desconfiar do caráter dele? Deus me livre. Portanto, não espere ser ouvido quando sua oração for sugerida por um coração incrédulo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O próximo elemento essencial para o sucesso contínuo na oração é o amor infantil, para que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros como ele nos deu o mandamento. O grande mandamento depois da fé é o amor. Como se diz de Deus, Deus é amor. Então podemos dizer que cristianismo é amor. Se cada um de nós fosse uma encarnação do amor, teríamos alcançado a completa semelhança de Cristo. Devemos ser abundantes em amor a Deus, amor a Cristo, amor à igreja, amor aos pecadores e amor aos homens em todos os lugares. Quando o homem não ama a Deus, ele fica na condição de um filho sem amor ao Pai. Seu pai prometerá absolutamente cumprir todos os desejos do seu coração não amoroso e não filial. Um coração que não o ama merece ser atendido? Ou se uma criança não ama seus irmãos e irmãs, o pai lhe deve confiar uma promessa absoluta e dizer: peça o que quiser e eu vou te dar. Ora, o filho desamoroso empobreceria toda a família com suas demandas egoístas, porque ele não ama os seus irmãos. Ele se importaria apenas em ceder às suas próprias paixões. Seu pedido logo seria: pai, dê-me toda a herança. Ou pai, regule a casa para que me sirva e faça com que todos os meus irmãos se submetam aos meus desejos. Vaidoso da sua aparência pessoal, como Absalão, que se orgulhava do seu cabelo, logo buscaria o reino para si mesmo, como ele fez. Poucos Josés podem usar vestimentas de várias cores e não se tornarem tiranos domésticos. Quem permitiria que um filho pródigo fugisse com a propriedade toda? Quem seria tão insensato a ponto de instalar um irmão ganancioso e dominador no lugar de honra acima de seus irmãos? Portanto, você vê que não se pode confiar no egoísmo como um poder na oração. Espíritos que não amam a Deus nem os homens, que não amam seus irmãos, que não amam a igreja, não podem ser confiados com grandes, amplas e ilimitadas promessas. Se Deus quer nos ouvir, devemos amar a Deus e amar nossos irmãos. Pois quando amamos a Deus, não devemos orar por nada que não honre a Deus e não devemos desejar que algo aconteça conosco que também não abençoe nossos irmãos. Nosso coração baterá fiel a Deus e às suas criaturas e não nos envolveremos em nós mesmos se realmente temos um coração
centrado em Deus. Você deve se livrar do egoísmo antes que Deus possa confiar a você as chaves do céu. Quando o eu estiver morto, então ele o capacitará a destrancar seus tesouros, e como um príncipe, você terá poder com Deus e prevalecerá. Além disso, devemos ter modos infantis também. Leia o próximo verso. Quem guarda os seus mandamentos está em Deus, e Deus nele. É uma das maneiras de uma criança amar seu lar. O bom filho, a cujos pedidos seu pai sempre escuta, não ama tanto um lugar quanto a querida velha casa onde moram seus pais. Agora, disse que aquele que ama e guarda os mandamentos de Deus habita nele. Ele fez do Senhor sua morada e permanece em santa familiaridade com Deus. Nele as palavras de nosso Senhor são cumpridas. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e será feito a vocês. A fé e o amor, como duas asas de querubim, elevaram a alma do crente acima do mundo e o levaram para perto do trono de Deus. Ele se tornou semelhante a Deus, e agora as suas orações são as que Deus pode responder. Mas até que ele esteja assim conformado com a mente divina, deve haver algum limite para a potência de suas súplicas. Para habitar em Deus é necessário poder com Deus. Suponha que um de vocês tem um menino que disse: Pai, não gosto da minha casa, não me importo com você e não vou tolerar as restrições do governo familiar. Vou morar com estranhos. Mas observe, pai, irei procurá-lo todas as semanas e exigirei muitas coisas de você. E espero que me dê tudo o que eu pedir a você. Se você realmente estiver apto para ser o chefe da casa, você dirá: Meu filho, como você pode falar comigo dessa maneira? Se você é tão obstinado a ponto de sair da minha casa, pode esperar que eu cumpra os seus pedidos? Se você me desconsidera totalmente, pode esperar que eu o apoie em sua cruel indelicadeza e perversa insubordinação? Não, meu filho. Se você não permanecer comigo e me possuir como pai, não posso prometer nada a você e nem que você possuirá nada que é meu. E assim é com Deus. Se habitarmos com Ele e comungarmos com Ele, Ele nos dará todas as coisas. Se o amamos como Ele deve ser amado e confiamos nele como Ele deve ser confiável, então Ele ouvirá nossos pedidos. Mas se não, não é razoável esperarmos isso. Na verdade, seria uma afronta ao caráter divino que Ele cumprisse os desejos profanos e satisfizesse os caprichos maus de homens assim. Quer seja você, quer seja eu. Deleite-se também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas se você não tem prazer em Deus e Ele não é a sua morada, Ele não lhe responderá. Ele pode dar-lhe o pão da aflição e a água da aflição e tornar a sua vida amarga, mas certamente não lhe dará o que o seu coração deseja. Mais uma coisa, resulta do texto que devemos ter um espírito de criança, pois nisto sabemos que Ele habita em nós pelo Espírito que nos deu. O que é isso senão o Espírito de adoção, o Espírito que governa em todos os filhos de Deus, que nos faz clamar Abba Pai? Os obstinados que pensam, sentem e agem de maneira diferente de Deus, não devem esperar que Deus apoie sua maneira de pensar, sentir e agir. Os egoístas, que são movidos pelo espírito de orgulho, os preguiçosos, que são movidos pelo amor à comodidade, não devem esperar que Deus os ouça e atenda. O Espírito Santo, se Ele governar em nós, subordinará nossa natureza ao seu próprio domínio. E então as orações que brotam de nossos corações renovados estarão em conformidade com a vontade de Deus. E tais orações serão ouvidas naturalmente. Nenhum pai pensaria em ouvir uma criança obstinada, uma criança que diz: sei que meu pai não deseja que eu tenha isso, mas eu terei. Ora, como homem, você não seria assim perturbado por um jovem arrogante. Deve Deus conceder-nos aquilo que pedimos quando é contrário à sua mente santa? Não deve ser. Tal possibilidade não é concebível. A mesma mente deve estar em nós que também está em Cristo Jesus. É no nome dele que pedimos tudo. E então seremos capazes de dizer: eu sei que sempre me ouves, como ele disse.